Que a paz do Senhor Jesus esteja inundando o seu coração, da sua família, da sua igreja, dos seus amigos. Sempre creia que Deus é bom em todo o tempo. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos, Ensino Superior de Teologia, e nós estamos a trabalhar em cima da disciplina Introdução à Bíblia, que tem nela a bibliologia, que é do ramo da teologia sistemática, mas também tem um pouco mais. A gente aborda também a introdução à própria teologia em si, inclusive estudando um pouco do que é a própria teologia sistemática, que é um ramo da teologia como uma matéria completa. Nós estamos na aula dupla 2, que é a aula 3 e 4, mas agora é a terceira parte da aula 3, ou seja, é o final da aula 3. Nós estávamos falando um pouco sobre essa realidade da verdade e a relação aí da Bíblia com a ciência. É importante que nós compreendamos isso para que nós não entremos em extremismos. O que eu quero dizer com isso? Nós não devemos considerar a ciência como um fator de determinação da verdade. Esse é um extremo, em que coloca a ciência acima da revelação de Deus e da Bíblia. A ciência não é acima da Bíblia. Por quê, professor? Porque o homem é finito. E todos os estudos de todos os cientistas, dos mais sábios que possam existir na face da Terra, ainda é uma realidade humana. Ou seja, pode errar. A ciência humana pode errar. Passa anos, décadas e alguém percebe, o fulano lá atrás descobriu isso, mas não é isso, é isso, ou então é parte disso. Então preste atenção, a ciência é humana, a revelação de Deus é divina. Então a revelação de Deus é a verdade absoluta, ela não erra, Deus não erra. Agora, o que nós temos de problema na religião e até dentro da igreja é que nós, sendo humanos, temos interpretação, que é hermenêutica, né, o termo científico, temos interpretação da verdade, interpretação do que foi escrito por Deus, ou seja, da revelação de Deus. Então a gente pode também errar. A ciência, então, ela é auxiliadora, é um apoio para que nós olhemos e falemos, mas espera aí, todo mundo está dizendo isso, a ciência está estudando, tá? Então eu devo ter interpretado errado a Bíblia. É só isso, é um apoio, mas não é a definição da verdade, porque a definição da verdade depende de um relacionamento com Deus. Deus pode falar com você algo até que a ciência é contrária. Porque existe até os milagres. Se Deus vir e falar assim, anda sobre a água, você anda, mas a ciência diz, é impossível, mas você fala, mas eu creio, Deus falou comigo, eu vou andar. Agora só tem um detalhe, você tem que andar. Porque se você não andar, se você pisar e afundar, Deus não falou com você. Então a ciência vai falar, tá vendo? Eu disse para você que não dá para andar. Aí então entra o ambiente de fé. O ambiente de ter convicção de que foi Deus que falou, porque Deus pode ultrapassar até a normalidade das leis físicas. Agora, isso não é contra a ciência, porque eu posso andar sobre as águas, por exemplo, eu posso mandar, como isso nós estamos falando de Jesus, né? Posso mandar o vento parar, a tempestade parar, a ciência olhar e falar assim, como é que você fez isso? Eu falo, não sei, eu mandei, tive fé. Deus, Todo-Poderoso, que é o dono das leis físicas, fez algo. E aí ultrapassou uma lei que talvez a gente nem conheça. Porque ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Ele é o Criador. Ele não é limitado a absolutamente nada. Agora preste atenção. A ciência, um extremo é você colocar ela como a detentora da verdade. A outra é você rejeitá-la completamente, como muitos pastores, inclusive muitos pastores pentecostais fazem. Ah, a ciência é do diabo. Não, não é do diabo. Ela é do homem.
Não foi o diabo que fez a ciência, foi o homem. Então, tem a percepção correta das coisas. Né? O diabo pode usar a ciência mentindo, distorcendo e até fazendo o homem não perceber a verdade e criar uma mentira como, por exemplo, o evolucionismo de Darwin. Agora, isso não significa que a ciência é do diabo, não pense assim, ou que ela é desmerecedora de algo que nos apoie. Não, a verdade em si é boa, porque foi Deus que fez. Deus é o detentor da verdade. Ele é a própria verdade. Toda descoberta histórica, seja da arqueologia ou qualquer campo da ciência, é útil enquanto corrobora com a revelação de Deus, porque a ciência não pode ir contra a revelação. Mas lembre-se, mais uma vez, a nossa interpretação pode estar errada e a ciência é certa. Aí a gente olha para a ciência e fala, opa, deixa eu reinterpretar aqui porque eu entendi errado. Lembre-se que a ciência é organizada em teorias. Até o comprovado pode ser reformulado ou uma nova descoberta pode mudar a visão anterior. A Bíblia e a igreja não são contra a ciência, pois a ciência é um instrumento de busca da verdade. Mas a fé é maior que a ciência, pois o homem é finito, enquanto a revelação de Deus é infinita. A fé na Bíblia é um fundamento da igreja. A Bíblia é nossa única regra de fé e prática, ou conduta. Né? Então é a nossa única moral e ética, podemos falar mais ou menos assim. As descobertas científicas podem apenas elucidar a interpretação da verdade ou apoiar a nossa hermenêutica. É por isso que nós vamos na história, nós vamos na geografia bíblica, porque no caso é a história bíblica, a geografia bíblica, nós vamos na matemática, nós vamos na física, até mesmo na química, na biologia, na psicologia, na sociologia, na antropologia, na linguística. Nós, porque precisamos de línguas também, grega e hebraico, que são a base as línguas originais da Bíblia. A hermenêutica. A gente utiliza até da homilética, que é a oratória, para poder nos apoiar a comunicar essa verdade. E também essa ciência nos ajuda a perceber o mundo, né, que é a nossa cosmovisão de mundo, para a gente utilizar dela em prol do reino, ou as ferramentas para nós exercermos melhor o nosso ministério. Veja o caso, como até eu já falei sobre isso, do sistema heliocêntrico e a antiga tese da Terra ser o centro, e podemos até acrescentar aí a ideia da Terra plana. Nós descobrimos, a igreja estava errada. Mas a igreja erra, a igreja é humana, os pastores são humanos, os nossos líderes são humanos, nós erramos. Não existe um pastor na terra que vai dizer a verdade integral de Deus, senão ele é Deus. Ele não é mais homem, ele é Deus. Porque enquanto ele for homem, ele não vai ter possibilidade de saber toda a verdade. E ele pode errar. Não existe um apóstolo, pastor, seja o que for, bispo, seja o que for. Não existe um na terra que tem a mesma capacidade de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Deus. E ele não entrou e reencarnou em ninguém, isso é espiritismo. Jesus reencarnou em mim, isso é espiritismo. Isso não é verdade. O que vem a nós é o Espírito Santo, ele que entra em nós e faz de nós o templo dele. Mas nós continuamos a ser nós mesmos, agora com uma natureza renovada por meio do novo nascimento. O caráter da Bíblia não é explicar a criação. Preste atenção, Deus não escreveu a Bíblia para poder fazer a ciência humana. Não. Deus escreveu a Bíblia, o caráter da Bíblia é revelar a salvação que Deus tem para o homem. O objetivo de Deus é fazer o homem voltar para ele. Porque lá no Éden o homem se afastou de Deus, entrou o pecado, e agora o homem está afastado de Deus. E ele tem um desejo por Deus, que é o que nós chamamos de fenômeno religioso.
Ele quer Deus. E o objetivo maior da Bíblia é nos levar para Ele, porque esse tempo que a gente vive aqui, que chama vida, os nossos 80, 70, 80, 120 anos, não importa, como Moisés diz, como a Bíblia fala, esse tempo vai acabar. Nós vamos ter novo céu e nova terra, e vamos ter eternidade. E aí sim nós vamos viver tudo que Deus tem para nós. Agora, esse tempo aqui, nós vamos casar, nós vamos se dar em casamento, nós vamos comprar, nós vamos vender, nós vamos ter toda essa realidade de vida que nós temos. E podemos ser prósperos nisso e ser felizes nisso. Deus quer isso para nós, Deus não é contra. A Bíblia em nenhum momento fala que Deus é contra. Nós somos totalmente contra essa ideia agostiniana de que ele tirou de Platão, né, de que o corpo é mau e que a pobreza, né, é que é importante para a santificação. Não, graças a Deus nós somos reformados e saímos disso, né? E até temos a proposta aí dos neopentecostais com a teologia da prosperidade e o movimento da fé que abrem mais essa mentalidade para propostas um pouco diferentes daquelas, até mesmo da reforma. Mas isso é um outro assunto. Mas o importante é a gente entender que Deus escreveu a Bíblia para que sejamos salvos. Até mesmo a revelação de quem Deus não é o foco da Bíblia, pois a Bíblia revela que os céus, a criação, revelam a glória de Deus e o firmamento, as obras das suas mãos. Não vai ser possível saber exatamente quem Deus é. Ele não escreveu, eu sou assim, assim, assim. Ele se mostrou e a gente percebe o que ele é. Isso é o suficiente para nós sermos salvos. A Bíblia fala de Deus, mas somente um relacionamento com Deus poderá revelar a Deus a cada um. A revelação de Deus é pessoal e individual, pois Deus é uma pessoa. Deus não é uma energia cósmica que está em toda parte do cosmos. Não, isso aí é nova era. Isso aí é mentalidade espírita e também dos ambientes místicos. Não, Deus é pessoa. Ele fala conosco. Nós temos comunhão com Ele. Nós podemos ter relacionamento com Ele. E só por meio do relacionamento é que nós poderemos ter, de fato, compreensão de quem é Deus. Você não vai entender a Bíblia se você não tiver relacionamento com Deus. Você pode ter toda a Bíblia na cabeça, ter toda a ciência, pode saber até de cor ela. Mas você não vai compreender-Deus se você não gastar tempo com oração, com leitura devocional. Não é só leitura para pregar no púlpito, para dar estudo bíblico, não. Você tem que ter leitura devocional para a sua vida, para a aplicação de você. E você tem que orar, gastar tempo com Deus, ter uma oração diária com Deus, conhecer Deus, amar a Deus de todo o seu coração. É só assim que você vai compreender a verdade. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa é a verdade que você precisa acerca da Bíblia. Então nós estamos aí na introdução à Bíblia para que a gente abra para esse mundo que é a base de toda a teologia, que é a partir da Bíblia que nós vamos descobrir a nossa teologia. A revelação de Deus é toda padronizada a partir do que foi escrito, que nós na igreja chamamos de Bíblia Sagrada. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia, na disciplina Introdução à Bíblia, terminando mais uma aula, mas fique conosco na próxima parte dessa aula dupla, para que Deus lhe abençoe. Em nome de Jesus.